Boa tarde, boa noite, galera. Denis Soares, começando mais um café da manhã. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro. Rapaz, me lembrei aqui, hoje é feriado do São Jorge dos Ilhéus, dia do São Sebastião, dia da puxada do mastro, lá em Olivença. Então, vamos aqui conversando com o nosso bate-papo, começando pelo futebol, nenhuma grande novidade. Até o momento, campeonatos regionais aí com os times grandes se formando, os times menores suando sangue e conseguindo resultados positivos, porque para boa parte dos jogadores que estão nesses times menores, Jacuipense, Jacobina, Colo-Colo, Barcelona, Atlético de Alagoinhas e por aí vai, esse é o momento do cara arrumar o trampo do ano, né? Ele disputa o Campeonato Baiano, certo? Agora, e se ele ganhar visibilidade, ele corre o risco aí de disputar uma Série C, uma Série B, enfim, ter trabalho pro resto do ano. Se o cara não tiver nada disso, se ele não for enxergável e se não for enxergado pelos empresários do futebol, ele corre o risco de passar o ano aí parado ou disputando, sei lá, um campeonato intermunicipal da vida. Essa é a realidade aí do mundo do trabalho, certo, boleiro? E por falar de mundo boleiro, nós perdemos o nosso querido Léo Batista. Tu não sabia que ele tinha esse apelido aí da voz marcante, mas realmente foi a voz marcante do esporte brasileiro, notadamente no futebol, desde os tempos lá da loteria esportiva, que alguém lembrou, certo? Coisa de velho, que era no tempo da loteria esportiva, na hora que ia dar o resultado na Rede Globo, que eram jogos de vários estados. Certo? E aí, em sendo vários jogos de vários estados, não dava para você ficar acompanhando isso pelo rádio. Eventualmente, um ou outro programa de rádio, uma outra emissora de rádio, tinha um serviço de rádio escuta que atualizava essas informações. Então, mais prático era o quê? Era, na hora do Fantástico, que ia dar o resultado ali, sentava todo mundo na frente com o volante, que era o nome lá daquele papelzinho que ficava lá marcado os jogos, enfim, e a gente conferia ali os resultados, certo? E as alegrias e as tristezas de quem ganhava grana. Para mim, particularmente, a lembrança de Léo Batista é sempre com os gols da rodada, né? Eu sempre vivi com televisão, certo? Ligada, mas não necessariamente acompanhando a televisão, e então, na hora da voz de Léo Batista, era sinal que teríamos o resumo, o apanhado dos gols da rodada, então corria lá para ver o que foi que aconteceu no esporte brasileiro. Mas é isso, descanse em paz, Léo, vamos ver aí quem são as vozes que vão marcar o nosso imaginário. Pior que eu não vejo ninguém aí no horizonte, mas bola para frente, vamos seguindo. Só para fechar do futebol, li uma crônica bem melancólica no portal UOL desse final de semana, o Canidé, estádio lá da Portuguesa, lá na beira do Rio Tietê, certo? Lá em São Paulo, vai entrar em reforma, e eu não sei até que ponto ele vai se transformar numa arena, mas mais um estádio raiz que se vai, e vamos ver aí o que é que vai ficar no lugar dele. Eu fico torcendo para que não inventem a possibilidade de se transformar o Barradão, né, no Arena. Deixa eu ver o que é que temos mais aqui do movimento sindical, não tem muita novidade, ano morto. Dê uma olhadinha aí no meu blog, eu repercuti um texto do Jornal da Unicamp sobre a guinada conservadora do movimento sindical brasileiro, não que as centrais sindicais mais aguerridas tenham se apelegado. Isso pode estar até outra discussão sobre se não perdeu o eixo, tal coisa dessa natureza, mas o que se observa, e a matéria a partir de um estudo feito lá por algum acadêmico lá na Unicamp, mas o centro da história é o crescimento das centrais menos aguerridas, menos de esquerda, e muito a partir, inclusive, da negociação de alguns direitos. É um troço bem doido desse mundo que vivemos, mas esse é o mundo, certo, que vivemos. No mais, o que temos aqui, meio transitando
entre a questão sindical e dos movimentos sociais de uma forma geral com a questão partidária. O vídeo da Érica Hilton, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, batendo de frente lá com o Nicolas, certo? E defendendo o governo da questão, não é só defendendo o governo da questão das fake news aí do Pix, mas também batendo de frente, ou fustigando, provocando e denunciando a extrema-direita conservadora, que o vídeo viralizou muito. E o que prova o seguinte, gente, que quando a esquerda quer, ela sabe como é que atua nas redes. O grande problema, a meu ver, eu já havia falado isso onde eu escrevo há muito tempo, com uma certa cautela para não ser cancelado pelos meus amigos, é que o problema está mais numa certa letargia, numa certa preguiça, certo, da esquerda, talvez numa crença exacerbada ali, nós estamos virando tecnocratas, essa é que é esta questão. Certo? Aí que a gente acha que a institucionalidade é suficiente, vai resolver tudo, quando não vai, é preciso aí um certo espírito mais de confrontação, espírito mais de não se abater ou reagir, certo, às ofensas e mais adiante sair na frente, inclusive nessas questões. Mas graças a Deus a Érica Hilton fez isso, passou a ser conhecida nacionalmente, e aí eu acho que a partir de agora ela entra também na cena eleitoral. Não vou dizer que já uma candidatura para a presidência da República, certo, pelo PSOL, certo? Mas eu acho que é um nome que vai arrastar voto para deputado federal em 2026, lá em São Paulo, e de repente poderia ser até pensado como nome para disputar o Senado, certo, em São Paulo. É um caso a se pensar. Vamos pensando aí com calma. Mas o que fica marcado é que quando a gente quer, a gente sabe fazer as coisas. O grande problema está da gente querer se desafiar, meter a mão, meter a cara, certo? E fazer. Por fim, posse de Donald Trump. Certo? Hoje não sabemos para que lado o mundo vai. Certo? Donald Trump, ele é meio bravateiro, ele fala feita zorra, e tem muita gente que fica na dúvida dizendo o seguinte: não, Trump é um blefe, ele não vai fazer nada disso. Outra galera diz o seguinte: rapaz, não é o caso da gente ficar pagando para ver, vamos ver aí como é que a gente reage, certo, a isso tudo. Então vamos ver como é que o povo estadunidense vai reagir, vamos ver qual vai ser a relação dele na questão dos imigrantes, que é a questão mais fácil dele atacar, e até porque tem uma certa adesão, certo, essa ideia de mandar imigrante de volta para seu país. Isso acaba tendo uma certa adesão na opinião pública norte-americana, porque a classe média branca norte-americana vem perdendo emprego. Já não existem empregos bons, e os empregos mais ruinzinhos que eles não queriam e agora passam a querer é ocupado quase sempre pelos imigrantes. Então vamos ver como é que a coisa vai rolar a partir de agora, e de alguma forma isso vai sobrar, certo, para o Brasil. Certo? Vamos ver aí como é que a nossa diplomacia vai se comportar e como é que a gente vai se articular no sul global para enfrentar essas ameaças. Enfim, o ano está começando, certo? E vamos sair, certo, desse clima aí de esperar que Lula resolva tudo. Ele vai resolver um bocado de coisa, mas não vai resolver tudo, e para ele resolver mais coisas, precisa que a gente se junte a ele, vá para as ruas, certo? E não deixe a peteca cair. Mas é isso, galera, vamos que vamos. Na próxima quinta-feira estaremos aqui comentando mais um pouquinho de como anda a política, como anda o futebol e o sindicalismo, certo, no nosso Brasil varonil. Beijo no coração de todos, todas e todes, e até a quinta-feira. Uma boa semana.